Fala aí, pessoal, Joesley Hammer aqui mais uma vez e hoje iniciando o nosso 6º episódio, é isso mesmo, nosso 6º episódio do nosso podcast e hoje com duas pessoas muito especiais, é isso mesmo, hoje estou aqui com a Tamara Nascimento e com o Guilherme Felício. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, tá? É uma honra para mim ter vocês aqui hoje e bora lá, vamos dar início a equilíbrio, né? Isso aí. Tamara, me fala um pouquinho sobre você, me fala sobre a sua jornada aí como educadora física, como empresária, me fala como que começou tudo isso, me fala aí, como que é a sua formação, me fala um pouquinho sobre você. Bom, eu sou formada na USP de Ribeirão Preto, Legal. Me formei em 2013 e agora atualmente faço mestrado lá na USP também de Ribeirão. E a parte de educação física, ela sempre esteve presente na minha vida. Desde criança, acho que eu pratico esporte, eu não me lembro de mim sem praticar algum tipo de esporte. Então, já joguei xadrez, dama, tênis de mesa, futsal, basquete, handebol, fiz tudo que você imaginar. Então, acho que eu não teria um outro caminho a seguir a não ser o caminho da educação física ou da saúde. Legal. E estamos aí com a Equilíbrio há 6 anos. 7 anos. 6 anos. 6 anos já. Muito bem. E você, Guilherme? Me fala um pouquinho sobre você e no meio disso aí tudo você tropeçou na Tamara, né? É, ela que tropeçou em mim. Eu entrei primeiro na faculdade. Depois eu conto como é que eu conheci ela, é engraçado. Ó, Eu sou formado em Educação Física também na USP de Ribeirão Preto, né? Aliás, a gente se conheceu na faculdade. legal. Enfim, também, igual a Tamara falou, difícil falar de mim sem falar de Educação Física, sem falar de esporte. Meus pais são professores de Educação Física, então segui a carreira dos meus pais. Meu pai, aliás, acho que é bem conhecido em Franca, é o Guará, deve ter dado aula para muita gente aí em Franca. Isso. Eu tive aula com ele não. Lá no Pestalozzi. e aí a gente veio para Franca e começamos aí a equilíbrio, né? Essa vontade aí de empreender, né? Trabalhar junto, desde sempre trabalhando junto aí, nós Legal, dois. show de bola. Aliás, é isso aí. Falei da história que eu conheci a Tamara, depois eu fala um conto. pouquinho. Fala, não, Você já falou, pode falar. já conta, né? conta. Você falou onde que eu tropecei na Tamara. É polêmica. Eu não tropecei na Tamara, ela chutou uma bola em mim. Acho que ela queria chamar minha atenção, Foi né? intencional, né? Foi intencional. Tava sentado descansando, ela deu uma bolada. E até hoje você leva bolada, né? Até hoje. Foi assim que eu conheci a Tamara, Aí ele se cara. apaixonou, encantou. Você puxou por causa da bola, por causa da força da bola. Deu uma tontura aqui, né? Fiquei meio Você perdido. ficou meio perdido, né? Mas, opa, peraí. Todo dia de manhã ela me chuta uma bola de novo. Vou dar uma acordada. Bom, pessoal, pra quem não sabe, eles são um casal, os dois trabalham juntos, né? Eu falo que esse casal aqui, eles acabam sendo exemplo, né? Porque é o dia inteiro, né? Vocês começam, 6 horas? 6 horas. 6 horas, vamos até as 10 da noite, o dia inteiro junto. Olha que legal. Trabalhando junto ali, né? Hoje cada um cuida um pouquinho de uma parte, mas o tempo todo tá conversando Tá ali. junto, enfim. 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o lazer ainda é junto. Não tem jeito. Essa bola foi forte mesmo. Pensa numa bolada. Ó, cuidado aí, pessoal. Ó, se vier uma bola pro seu rumo aí, fica esperto, hein? Fica esperto que o negócio é complicado. Bolada a gente nunca esquece, a primeira bolada. Tá certo. Enfim, né? Enfim, vamos voltar pro fitness, Volta. né? Apesar que a bola faz parte, né? Faz. Mas tudo bem. Bom, aí vocês formaram então na USP, mas vocês vieram para Franca já na sequência, vocês começaram a trabalhar em Franca, vocês trabalharam para lá em Ribeirão, coisa assim, ou não? Foi só aqui? Na verdade, eu me formei e logo que eu tinha me formado, eu descobri que estava grávida da Cecília, né? Que legal. Aí, durante a gravidez, eu continuei em Ribeirão. E aí, quando ela nasceu, a gente sentiu uma dificuldade em relação à rede de apoio. Porque lá eram só nós dois. Entendi. E aí, como que a gente faz com o bebê? E aí, ela veio prematura, né? A Cecília nasceu prematura. E ela não tomou vacina, não podia ir para berçário, não podia ir para creche até completar tudo isso. E aí, a gente conversando, a gente decidiu. A gente vai para onde? Porque eu sou de Santa Rosa de Viterbo. A gente vai para Santa Rosa, não vamos ter área. A gente não vai ter área para trabalhar. Né? É uma cidade pequena, não tem
muitas academias, não tem muitos lugares. E a gente decidiu Franca, pertinho de Ribeirão. É uma cidade um pouco maior, os pais dele aqui, a família daqui. A gente tinha alguns conhecidos que foram ajeitando já esse lado. Aí a gente veio, eu vim um mês antes ainda do Guilherme, porque ele estava terminando a faculdade ainda. E a Cecília pequenininha. Que jogo. Legal. Aí vocês vieram pra Franca, então. Cara, e foi... Essa época foi bem punk, assim, bem complicada pra te falar, viu, Jô? Porque, igual ela falou, ela veio um mês antes, né? E Franca é a minha cidade, não a dela. E ela... Não conhecia nada, você nunca não tinha vindo em Franca? Só passeio quando a gente namorava. Então só vinha pra balada. Sim. Só final de semana. E ela veio, ficou na casa dos meus pais com a Cecília, eu viajando, enfim, né? E aí começamos a trabalhar aqui, viemos pra cá pra trabalhar na nossa área, né? A gente se formou em Educação Física lá e viemos pra cá. A gente começou a trabalhar numa academia aqui de Franca. A gente ficou lá por uns 3 anos, né? 3 anos. E já começou os dois juntos? Os dois juntos. No mesmo lugar. A gente tem esse histórico de trabalhar no mesmo lugar desde sempre. O meu primeiro emprego foi o primeiro emprego dele também. Sim, lá em Ribeirão a gente também trabalhava junto, em academias juntos, desde o primeiro estágio. Olha que legal. Até sempre, desde sempre. Em mais de uma academia, inclusive, junto, né? Acho que contratava o combo já. Já levava duplo. Era um combo, função de entendeu? Isso. E aí, em Franca, passou 3 anos que a gente já estava aqui trabalhando dentro da área, né? Eu atendendo como personal trainer, a Tamara também. E dentro de sala de academia também, né? E aí surgiu a oportunidade, apareceu o Equilibrium aí na nossa vida. A Equilibrium é uma academia que já existia. A Tamara trabalhava na Equilibrium nessa época, né? Eu trabalhava atendendo população especial, né? Para quem não sabe, são pessoas que têm alguma condição que torna tudo mais difícil. Eu falo que aquela pessoa que chega na academia e todo mundo corre, todo mundo foge, porque tem alguma coisa que precisa ser trabalhar de uma forma diferente, transplantado, cardíaco, recém-operado, algum problema de articulações, hérnia de disco, obesidade, gravidez, tudo que tem uma patologia envolvida, que precisa de um atendimento diferente, eu trabalhava. E eu comecei atendendo esse tipo de público lá na Equilíbrio. Legal. Então, eu já trabalhava lá. E aí, um belo dia, eu estava lá, o proprietário na época era o Ricardo França, aí ele me chamou e falou, tem uma proposta para te fazer. Que as propostas indecentes. Eu quero vender aqui a Equilíbrio. Você quer comprar? Foi bem assim, foi bem direto. Eu, quero. Quanto que você está querendo? Como que a gente vai fazer? Como vamos negociar? É assim, né? Quanto tem na conta? Nada. Assim que começa. E assim foi. Eu sou uma investidora de alto risco. Quero. Tá, vamos negociar aqui agora. Aí foi até engraçado. Acho que é a primeira vez que a gente conta isso assim, né? Porque a gente tinha um dinheiro guardado. Sóbrio, né? A primeira de conta vez, sóbrio, né? A primeira vez que eu lembro, pelo menos. Mas aí a gente tinha um dinheiro guardado, né? Que a gente ia comprar uma casa, para dar entrada na nossa casa. Aí eu falei, vamos comprar Equilíbrio. Porque esse dinheiro, vamos. Dava para comprar metade do Equilíbrio. Esse dinheiro era metade. Era metade. E a outra metade, a gente não tinha como... A gente começou, eu falei, trabalhava fazia pouco tempo, então limite de cartão baixo, enfim, começando a vida ali, né, Jô? Então, o restante da academia a gente dividiu em promissórias e deu tudo certo. Você não tinha nem cheque. Tudo certo. A gente comprou Equilíbrio na promissória. Eu não vou falar. Não sei quem era mais doido, a gente ou o Ricardo, na época que vendeu pra gente. Ricardo, obrigado. Mas, deu tudo certo. Eu não vou falar nada não, mas a minha primeira... Eu tive uma academia também. Né? Verdade. E a história foi mais ou menos isso. Eu dava aula, quero vender. Você quer vender? Uai, eu quero comprar. Né? Como que é esse negócio aí? É tanto. Vixe, eu não tenho não, mas... em promissória, peguei, acho que foram 15 promissórias na época, né? E era assim, era um montante que também eu não tinha R$1 no bolso, e foi assim. Só que lá eu não soube administrar, né? Lá eu sabia dar aula, mas não sabia a parte administrativa. Mas eu falo que lá foi minha faculdade. Sim. Né? Eu mantive ela 2 anos e meio, mais ou menos, 3 anos aí.
ralando, dando aula assim, né? Sim. Dia, noite, Dia, madrugada. mais ou menos isso, quase que 24 horas. Mas isso... Sem Mas- férias, sem final de Por aí. semana, Mas sem foi show de feriado. bola. Fala assim, que depois quando não deu mais, né? Que eu não sabia a parte de gestão e tal, que eu só ficava na sala de aula, achava que tudo funcionava, né? É só dar aula e pronto. Mas eu falo assim, que ali eu acabei aprendendo todo esse contexto, né? De o que podia fazer, o que não podia fazer. Só que eu fui ver isso depois, né? Até então lá era oba-oba, né? Vão Sim. trabalhar e tal. Mas foi mais ou menos isso, foi na promissória também a história. cara. Eu sei como que é o negócio. Não é fácil, né? O pessoal... Juntou a vontade de comer com a fome e aí foi. É o que a gente estava conversando outro dia com o Ricardo aqui. Hoje parece que é mais simples, né? Hoje você consegue um empréstimo. Sim. Hoje tem maneiras, né? Sim. Hoje, para o empresário começar um negócio, tem o Banco do Povo, que você já começa de uma né? forma mais fácil. Você consegue adquirir um teoricamente, né? capital, né? Exatamente. Você consegue levantar um capital. Isso. Mas isso é também uma questão cultural, né? A questão Exatamente. do empreendedorismo brasileiro é uma coisa Exato. mais recente aí. Antes a gente ia no peito, na unha, Exatamente. sem saber era direito no tá peito, fazendo não, e vambora, literalmente. entendeu? Hoje você também tem muita coisa, muito estudo, podcast, muita coisa que Hoje te ensina. Ferramentas, tem mentores, Ferramenta, né? mentores. Então, assim, É verdade. e a gente hoje faz uso disso, né? Assim, Com pessoas certeza. que auxiliam muito a gente aí. Com certeza. Né? Então, Muito bom. Aí, beleza. Então, vocês fecharam. Bora equilíbrio. Bora para o equilíbrio. Então, E iniciou o nesse meio equilíbrio. tempo, a gente já estava com uma intenção. Como eu tenho essa especialidade de população especial, a gente tinha ideia Legal. de montar um negócio nesse sentido, mas estava um pouco longe, assim, né? a gente tava meio perdido, né? Porque a gente atendia... Porque, assim, voltando, vamos falar do lado da educação física, né? O personal trainer, por si só, ele já é uma empresa. Ele sozinho, ele tem que saber se gerenciar. Exatamente. E a gente, nessa época, como a gente trabalhava muito dentro de uma sala de musculação, a Tamara já voltada mais para esse lado, já tinha um nicho bem legal ali, Definido né? ali, Bem né? definido. Eu ainda não. Uhum. Atendia mais a parte de personal trainer mesmo, enfim. A gente queria juntar isso, né? Então, assim, a gente começa sozinho já, querendo ser Exato. uma empresa ali sozinho, né? Atacamos o online. Antes do online explodir, a gente tentou Você já atacar tava. também a era do online, né? Legal. Do personal. E a gente tinha um tantinho bom de aluno online, né? Tinha, porque Tinha. nessa mudança minha de Ribeirão para Franca, assim, graças a Deus, eu e a Tamara, a gente sempre soube trabalhar muito bem. Então, nas academias que a gente passou por Ribeirão, quando veio para Franca, muitos queriam continuar treinando com a gente. Legal. Então, foi onde a gente achou essa Vocês possibilidade, conseguiram né? fazer uma consultoria ali. Uma consultoria online, onde às vezes viajava, fazia uma avaliação, algumas coisas, ou por foto, enfim, e continuava legal. passando os treinos para as pessoas, né? Legal. Mas aí, quando veio equilíbrio, a gente Focou focou mais no equilíbrio. tudo ali dentro do equilíbrio, né? Show. Muito Tudo ali bom. dentro. Show de bola. E me fala o seguinte, aí deu início ao equilíbrio, então, Sim. né? E hoje a equilíbrio, vocês expandiram, né? Sim. Iniciaram a equilíbrio ali com a parte de musculação. Como que vocês começou a equilíbrio? Já que a gente voltou um pouquinho no tempo aí, como que vocês iniciou? A equilíbrio ela já tinha várias atividades ou vocês que foram implantando depois? A Equilíbrio, quando a gente comprou, ela era localizada num outro lugar. Uhum. Era ali pertinho de onde a gente está mesmo, perto da rodoviária. Certo. Só que era um espaço de 250 metros quadrados, mais ou menos, de construção. Máximo 300 metros. Tinha uma salinha de pilates, uma sala de musculação e tinha um Muay Thai nessa época. Tinha Uma Muay Thai. sala de Muay Thai e Legal. uma salinha de estética, RPG. Só que era tudo ainda muito pequeno, tinha ali uma só média de 70, 80 alunos. Então, Legal. e era um número bem reduzido pelo tamanho, né? Sim. E aí a gente ficou um ano nesse espaço e a gente criando, pensando o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer para ampliar, precisa ter mais aluno e vamos não sei o quê. Aí a gente falou assim, quer saber, vamos mudar daqui. E aí teve a ideia, eu falei, vamos mudar, vamos pegar um desses casarões que tem por aqui e vamos adaptar e vamos para esse casarão. Vai ter espaço aberto, área verde, um monte de sala. A gente começa a sublocar salas para profissionais da área da saúde. Você já tinha essa visão já? Já tinha. Sim. Que legal. E essa questão de ter essa visão, né, é bem legal. Acho que assim, depois você vai empreendendo, Aham. você ter a visão e você ter networking para fazer as coisas é Sim. extremamente importante. Com Por que eu certeza. tô falando disso, do networking, né? Quem conseguiu pra gente hoje a casa que a gente tá,
É um grande amigo nosso, que era nosso cliente, que conhecia a pessoa que também precisava alugar o espaço, né? Olha que legal. O espaço que ela fechado fazia um bom tempo. E casou, deu tudo certo. Era Casou bem na muito visão que perto, vocês tinham. exato, Exatamente. muito perto de onde a gente já estava. Então o risco de perder aluno era zero, porque era 3 ruas pro lado. É 3 ruas pro lado, né? Que legal. E um espaço que... A gente Perfeito. saiu de 300 metros quadrados para 2.000 metros quadrados. 2.000 metros Coisa quadrados. pouca, assim, né? Pequenininha ali a Uma chácara mudança, no né? centro da cidade. Na loucura também. Porque eu falei assim, a gente vai, vamos procurar esse casarão e vamos. E comecei a procurar em sites de imobiliária. Aí esse amigo nosso falou assim, não, ó, eu tenho Isso. uma casa. Legal. Eu sei a casa que vai dar certo pra você. A gente foi lá ver, eu lembro certinho, assim, da sensação que eu tive a hora que eu entrei. Quando eu falei, meu Deus, é aqui. É aqui, é aqui, é aqui. Sabe quando parece que a energia bate, o santo bate, tudo que tinha pra bater, bateu. E aí a gente foi conhecer os donos da casa, eles gostaram da gente também. Então foi uma coisa que legal, evoluiu. A gente precisou fazer algumas adaptações, né? E a gente mudou pra lá sem fachada, né? Cara, Sem recepção, porque assim, não tinha recepção. algumas coisas acontecem. Quando a gente mudou pra lá ainda, não sei se você lembra, um tempo atrás teve uma greve, a primeira greve dos caminhoneiros. Sim. E aí, pra Nossa. fechar a minha sala de academia, onde é hoje, né? Aham. Lá era uma garagem toda aberta, né? A Equilíbrio tem um espaço verde aberto muito grande, Sim. muito bonito, né? E para fechar ali, a gente foi para fechar com gesso, drywall, né? E veio a greve dos caminhoneiros e tudo parou, ficou parado na estrada, esse gesso, muito tempo. Não. Atrasou só 2 meses a E reforma. não chegava. E eu tendo que desocupar um prédio, entrar no outro, só que o outro ainda não estava pronto e assim... mas deu certo também. Deu certo, é Mas assim, quando a gente né? mudou, parecia que tava tudo perfeito, encaixou direitinho. Sim. Aí foram chegando, por conta da greve, foi atrasando, e aí foi chegando. Devagarzinho Legal. chegou a fachada, devagarzinho chegou as outras coisas. Foi ajustando, né? A Foi. gente foi se ajustando. A ali. gente, porque se a gente fosse esperar chegar tudo que precisava para mudar, não sei quanto tempo demoraria mais. Não mudou. E me Porque fala uma atrasou coisa, demais. nesse contexto aí, vocês demonstram assim, né? Que a gente falou no início, assim, o educador físico, a questão do personal, né? Você até comentou que o personal, ele acaba sendo uma empresa, né? Sim. Só que assim, a gente vê que muito educador físico, pelo menos eu no início, só depois que eu quebrei a cara que eu fui mudando a minha cabeça, né? Porque eu tinha cabeça de professor, Aham. né? Eu tinha cabeça assim, eu sabia dar aula, então eu estudava. O que eu estudava? Eu não estudava empreendedorismo, eu estudava Tá. formas de melhorar a minha aula ali, exercício e tal, né? Então essa cabeça de empreendedor, de criar um negócio, o sonho, não sei se é o sonho de todo educador físico, mas o meu, quando eu dava aula, quando eu treinava, o meu sonho era ter uma academia cheia de alunos, Sim. né? Então quando surgiu a oportunidade, eu falei, é isso que eu quero, né? Mas eu não tinha essa visão de negócio. Aham. Mas vocês, assim, do jeito que vocês descrevem, é como se vocês já tivessem uma visão de negócios, assim. Vocês tinham essa visão de fora ali, pensar fora da caixa, de ter esse empreendedorismo ali? Sim. Ou vocês foram desenvolvendo isso a partir do sonho e tal? Como é que foi essa questão? Eu acho que junta um pouco das duas coisas. Aham. Porque na faculdade a gente não aprende a ser empresário. A Exatamente. gente não aprende. A gente tem ali um marketing pessoal, um gerenciamento de Isso. grandes eventos e tal, mas a gente não aprende. Muito técnica, né? É muita técnica. Então, o Gui também... O Gui já tinha sido gerente em algumas academias, então ele fez alguns já tinha uma cursos visão nessa diferenciada, parte. assim. Legal. E aí, quando a gente comprou o Equilíbrio, aí eu comecei a fazer mentorias, fazer cursos também. Na parte de Na parte empreendedor. de administrativo, Legal, né? Para show. fazer a parte de processos. Porque eu falo, tudo funciona desde que você tenha um processo, desde que você tenha uma metodologia. Exatamente. Né? Então, eu Exatamente. comecei a aplicar. Eu lembro que na transição da compra, eu fiz uma imersão ali com o Ricardo, né, que era o antigo dono, ver o que ele estava fazendo, como ele fazia para estar funcionando. A recepcionista que estava com ele na época ficou lá também, então ela ajudou nesse processo. Show. E a partir daí eu fui pensando, falei, isso tem que ter mais a nossa cara.
Então, Então, nós vamos mudar momento, vocês foram isso. fazendo uma transição de Foi. educador físico para empresário ali automaticamente. Sim. Porque eu também sempre fui muito criativa, sempre pensei muito alto. Por isso que eu falo que sou investidora de alto risco. Porque se eu quero fazer um negócio, eu vou dar um jeito daquilo. É, só na daquilo bolada fazer. mesmo, né? Se desse tempo de pensar, você não tinha investido. Exato. Fecha o olho e dá uma bicuda. Tá E certo. vai! Mas essa... Eu vou na coragem. Essa tem- questão, uma coisa que sempre ajudou muito a gente, é a questão do casal dentro da mesma área, com os mesmos sonhos, a mesma visão. Buscar as Ajuda um mesmas ao coisas, outro, né? né? legal. Nem sempre a coisa está tão legal dentro de casa, mas dentro da equilíbrio tem que estar. Às vezes ao contrário, as coisas estão muito boas em casa, mas dentro do equilíbrio nem tanto. Mas a gente sempre junto, né? Então essa Entendi. visão, esse casal sempre fortalecendo um Legal. ao outro, né? E isso é uma coisa que ajuda, remar pro mesmo lado, né? Show de Então, bola. assim, Seguir ter o mesmo objetivo, Vocês os conseguem ter mesmos uma sonhos. cumplicidade dentro desse Sim, contexto. tem uma né? cumplicidade. Quando precisa Show. dar um chacoalhão no outro ali, tá fazendo alguma coisa errada, né? Isso falando dentro do equilíbrio, né? Às vezes a visão que eu quero fazer tá um pouco errada. Então eu sei ouvir a Tamara, ela sabe me ouvir. Que legal. Às vezes ela tem que gritar, né? Mas enfim. eu ia falar isso Gente, agora. Às vezes eu ouço mais, mas dá certo. Então, mas essa questão do casal junto é uma questão que sempre ajudou muito a gente. Que legal. Sempre. Acaba sendo um segredo, assim, de uma parte do sucesso de vocês, né? Sem dúvida. E ali é a nossa fonte de renda. Então a gente tem que fazer acontecer para ter o nosso sustento. Sem Tá dúvida. certinho. Isso é uma coisa muito forte nossa, porque é muito importante dentro da equilíbrio, dentro ali Que da legal. nossa trajetória, né? Show de bola. Isso é um exemplo, viu, pessoal? Vocês, assim, conhecendo um pouco mais essa história de vocês, eu já admirava, mas eu admiro cada vez mais. Porque como casal, como empreendedores, vocês acabam sendo um exemplo pra gente, tá? Obrigado. Parabéns. viu? Legal. Parabéns Bacana. mesmo. Obrigado. E me fala o seguinte, a equilíbrio foi acontecendo a trancos e barrancos, né? Vocês foram desenvolvendo a equilíbrio, Sim, tá? E me fala hoje, a equilíbrio ela tem N modalidades lá dentro. perfeito. Né? A Tamara citou que depois tem a questão dos terceirizados, né? Sim. Dos parceiros e tal. Mas me fala um pouquinho da equilíbrio, depois a gente comenta sobre a questão dos parceiros e tal. Hoje, quais as modalidades que você tem lá dentro? Bom, hoje nós temos o personal em grupo, né? Que a gente mistura o treinamento funcional com a musculação para dar um pouco mais de dinamismo e um Legal. pouco mais de resultado, né? Tudo trabalhando ali com poucos alunos por horário. E já era assim mesmo antes da pandemia. Show. E eu acho que durante e pós a pandemia, a gente teve esse crescimento tão grande porque as pessoas entenderam a necessidade de ter um acompanhamento mais individualizado, um acompanhamento, um cuidado com a saúde, né? Show de bola. Nós temos o Pilates, o Pilates clássico, né? Que trabalha ali a parte de flexibilidade, mobilidade, resistência, força propriamente também. E nós temos o Neopilates, que o Neopilates é uma evolução do Pilates clássico, né, onde ele mistura as técnicas do Pilates com o circo e o treinamento funcional. Então, é uma modalidade um pouco mais dinâmica, né, um pouco mais acrobática, com acrobacias, tecidos, posições de ponta-cabeça, posições invertidas, Legal. instabilidade. Tem até um slackline lá na sala. Então, é uma modalidade um pouco diferente. Faz muito sucesso com criança e com adolescente. Legal. E pós-pandemia, os adolescentes... Eu vou até fazer um parênteses aqui, porque os adolescentes estão ficando com muitos problemas posturais, principalmente aqui na cervical. Por quê? Celular, né? Celular. Então, eles estão tendo muito essa protusão da cervical, nessa hiperlordose cervical. E o Pilates clássico, muitos não gostam. Porque Entendi. existe ainda um preconceito em relação ao Pilates, que é uma modalidade mais parada. E, na verdade, não é. Quem faz sabe dos graus de dificuldade que enfrenta ali dentro do Pilates. Mas para adolescente, por me envolver essa questão do circo, né, atrai bastante e já ajuda na melhora aí da postura. Legal. E nós temos também a sensação do momento, o professor mais bonito de Franca, Nossa. o beach tênis. Cadê ele? Agora a gente para um pouquinho para iniciar as piadas.
Virou stand-up Virou agora. stand-up. Agora, momento stand-up. Ó, Isso. com Tamara Nascimento. O professor mais bonito da Franca, como dizem por aqui, Da né? Franca. Da Franca. Mas eu não discuto com ela, não, porque a hora que eu assisto depois do podcast, o pessoal fala, não, mas eu sou bonito mesmo, né? Minha mãe tinha razão. Ixi, Minha mãe fala que eu sou linda e é verdade. E mãe não mente, viu, pessoal? Se a mãe falou que é bonita, é porque é verdade. certeza. É, sua mãe falou que é, não é? Sempre falou. Então, Hoje de manhã. Então eu acredito na Tamara. É assim que funciona. Mas minha esposa hoje ela já não falou tanto, né? Hoje ela. Não. Tô brincando. Depende. Mas, ó, se a esposa falou, se a mãe falou, é verdade. Se a avó falou, então. Ixi. Ixi, não Esquece. tem jeito, é verdade. Eles não mentem. Ai. Bom, então a É gente isso. tem o beach tênis lá também. Sim. Né? Sim. E lá a gente não trabalha com aluguel de quadra, são só com aulas. Legal. E um grande diferencial é que a gente dá aula para crianças a partir de 4 anos, como as turminhas separadas, e também para adolescentes. Legal. Sim. A questão das modalidades da equilíbrio, né? O porquê de expandir, a Tamara falou há pouquinho atrás aqui. A gente saiu de um prédio de 250 metros para um de 2.000 metros quadrados. Sim. E a gente saiu da questão de ser uma academia para ser um centro de saúde, um centro Show. multidisciplinar de saúde, né? Legal. Aí nesse processo nós mudamos a nossa marca. Né? Foi um processo até Antes de se mudança de chamava marca. a Equilibrium, a academia personal. Isso. Aí quando a gente mudou para lá, virou a Equilibrium, cuidamos de você. Legal. Porque a gente já Exatamente. tinha pensado em toda essa questão de, além das atividades físicas, a gente teve profissionais da área da saúde para ajudar no atendimento ali do nosso cliente. Legal. Porque às vezes ele vai lá, tá com alguma dor, com alguma coisa, ele além de fazer o Pilates para ajudar, ele já vai ter ali um profissional de quiropraxia para ajudá-lo. Ele Com precisa, no certeza. processo de emagrecimento, ele já tem ali uma nutricionista para estar ajudando ele. Então todo o processo ali é intencional. Foi intencional. Né? Cada profissional Sim. que tem ali, vocês escolheram. Escolher. Então. E não é qualquer um que entra ali, não. Não é qualquer um, não. Mas isso eu tenho certeza. Não, Não sei é. se vocês sabem, o João é o quiroprata que atende lá. Pois é, eu atendo lá no Equilíbrio, para quem não sabe, viu, pessoal? Parte de quiropraxia, massoterapia, hipnose clínica. Tamo lá. Hipnose show também, né? De vez em quando Hipnose você show faz. também. Essa aí eu não apresento muito, não, mas é um projeto futuro aí que em breve vocês vão saber. Mas até os profissionais que a gente foi colocando ali foram intencionais. Porque Legal. toda a parte assim, que a gente pensa na saúde, nenhum tratamento para, vamos pensar em obesidade, dor na coluna, hérnia de disco, ele tem uma faceta só. Né? Ele é multifacetário Sim. e ele precisa de um acompanhamento Exato. multidisciplinar. Exatamente. E na época que a gente abriu o Equilíbrio, não tinha nada É. nesse sentido aqui em Franca, ainda que a gente pesquisou. Sim. Ou se tinha, era assim, uma academia com um estúdio de Pilates, um Uhum. Pilates com uma clínica de estética, né? Porque a maioria sim. das fisioterapeutas, das professoras de Pilates são fisioterapeutas, Sim. né? Então a gente tinha algumas coisas assim. Mas do tamanho que a gente fez ali, envolvendo tanto de profissionais que a gente envolve hoje, né? Muito bom. Não tinha. E eu Hoje acho a que gente até já. hoje ainda tem algumas, Ah, assim. eu acho que hoje deve- No modelo, assim, eu não vi Às ainda, vezes não. Ah. no mesmo modelo, mas com essa proporção que a gente Porque atua. eu acho que ele é bem difícil. direcionado mesmo, né? Hoje você tem, falando de profissionais multidisciplinares lá, você tem o que lá hoje? Hoje tem fisioterapia, Fisioterapia. RPG, né, que é uma parte ali da fisioterapia. Aham. Nós temos esteticista, nutricionista, quiropraxia, hipnose e massoterapia e a parte de terapias holísticas, Terapias né, a holísticas. parte energética, acupuntura, auriculoterapia e a psicologia. Psicologia também. Tem Aham. muita coisa. Tem. Aí. Você pega todas as áreas. Todas ali, as né? áreas. A gente A consegue gente atender engloba tudo. Antes da gente mudar para esse prédio de 2.000 metros quadrados, né, que a Equilibrium a gente montou um projeto dentro da antiga unidade da Equilíbrio, quando ainda era Equilíbrio Academia Personal, tentando envolver toda essa área, só que voltado só para o público de obesos, né, obesidade. Sim. E a gente montou esse programa ali. E aí a gente viu, ó, isso aí é legal, hein? Isso aí é bom. Dá certo. O Legal. que a gente consegue fazer para ampliar isso, escalar isso e trabalhar, né? Oferecer isso que tanto para a gente quanto para a sociedade, né? Você ter um espaço que atua nesse sentido, né? Então, assim, foi a grande
A virada de chave. virada de chave, né? Quando a gente mudou para aquele espaço. E aí veio, né? A Tamara falou bem da musculação, treinamento funcional, o pilates, o neopilates, o beach tênis. Então a gente sempre tenta inovar em relação às modalidades, né? Tem mais coisa aí que para vir, com certeza. A gente sempre tem que estar se atualizando. Sim. A gente precisa disso. E a questão multidisciplinar, né? Show de bola. E o nosso processo ali dentro para o aluno praticar atividade física também é diferenciado. Né? Ele é um processo que foi desenvolvido pela gente mesmo. Então, o aluno ele entra ali, ele passa por uma avaliação física inicial. Eu desenvolvi o protocolo dessa avaliação. Então, além de fazer avaliação tradicional, dobras cutâneas, percentual de gordura, percentual de massa magra, a gente tem uma avaliação postural, né, que é feita de uma maneira minuciosa, e alguns testes físicos. Esses testes físicos eles vão dar uma base, né, para a intensidade do treino. Entendi. Por quê? Para não ser um treino leve, que não gere resultado nenhum no aluno, e não ser um treino muito desgastante, que no outro dia a pessoa não consiga andar, não consiga se movimentar, não consiga exercer a função ocupacional dela. Certo. Né? Então, isso é um grande diferencial. Na avaliação, a gente junta. Eu falo que, às vezes, o que o aluno quer, o que ele está procurando, às vezes não é nem o principal. Né? Por quê? Eu vou pegar o que ele quer com aquilo que ele precisa. Né? Dentro da educação física, a gente fala que a gente tem que controlar as morbidades. Né? E uma morbidade é aquilo que causa risco imediato na vida da pessoa. Então, com o resultado da avaliação, eu consigo dar esse diagnóstico para ele. Falar assim, ó, eu acho interessante, a partir desse resultado, que você faça essa e essa modalidade. Entendi. Por quê? Por isso, por isso, por isso. Um exemplo, às vezes chega alguém procurando pilates. Quero fazer pilates. A gente faz a avaliação. Na avaliação, apontou lá, percentual de gordura visceral alta, que é a famosa gordura no fígado. Certo. Né? Pressão alta, diabetes, começo do de osteoporose, começando a perder massa óssea. Eu falo, interessante, além do pilates, seria interessante você estar com a musculação ali, com o personal na academia, para melhorar essas questões, né? O pilates, apesar dele ser muito bom, ele não tem propriedades de emagrecimento. E ao contrário também. Às vezes a pessoa chega na academia, chega na equilíbrio, né, querendo fazer academia. Na avaliação eu vejo desvios posturais que vão gerar muitas restrições de movimento. Entendi. Ou uma dor muito aguda, ou alguma dor muito localizada, ou algum desvio extremamente grave. Eu falo, tudo bem, vamos fazer academia, mas seria interessante se acrescentar aqui o pilates também, por conta disso. Então a gente consegue direcionar. Legal. Porque o nosso foco lá é qualidade de vida e saúde. Entendi. Bem-estar. Então, a gente tem que analisar ali naquele momento o que se eu melhorar no meu aluno, o que eu melhorar nele mais rápido, vai ajudar ele a ter mais qualidade de vida. Entendi. O que ele precisa fazer primeiro, o que eu preciso diminuir que está acontecendo ali na vida dele para ele ter mais qualidade de vida. Legal. E aí, a partir disso, os resultados, assim, em 2 meses já tem resultados expressivos. Que show, Tamara. É interessante, né? Porque a questão da avaliação física, eu vejo que é uma dificuldade, né? Assim, muitas vezes o aluno ele não quer fazer essa avaliação, às vezes ele acha que é um custo desnecessário, às vezes ele simplesmente ele não quer. Muitas vezes, não precisa, né? Só quero entrar já, quero começar amanhã, eu quero começar hoje, simples assim. Mas eu falo que essa questão da avaliação e o diferencial que você faz é mostrar uma realidade que o aluno ele não percebe. Não percebe. Né? Eu quero fazer musculação. Sim. Ou quero fazer um pilates. Por quê? Porque eu me identifiquei, porque eu gosto, porque foi meu médico que às vezes indicou e tem uma ressalva aí, né? Que nem todo profissional de medicina ele entende de atividade física, perfeito, né? Então muitas vezes ele fala, pode, não pode, ou isso aqui pode, ou isso aqui não pode, e nem sempre é tão direcionado corretamente, né? Mas eu acho que essa questão da avaliação, ela é indispensável. Sim. Eu acho que ela é totalmente relevante, né, nessa questão, nesse contexto, porque é o que acontece no meu caso quando o paciente chega para quiropraxia, por exemplo. Né? Ele, tô com uma dor aqui, localizada, lombalgia, por exemplo, está descendo para as pernas, ou coisa assim. Certo.
Na cabeça dele, eu preciso mexer só na lombar. Sim. Né? Na cabeça dele, para eu resolver aquela dor, eu preciso mexer só ali. Eu falo, não é bem assim. Não. Não é bem assim que funciona. É só assim. Eu preciso te avaliar, te entender, ver todo o processo, ver como está a sua postura, como está a sua musculatura, né? Se tem flexibilidade, se não tem, onde que é essa contratura, se tem... Porque às vezes um desvio na cervical, ele está chegando ali no pé. Exatamente. Se tem algum processo emocional ou não, se o estilo de vida que ele tem, o trabalho, né? Então a gente acaba avaliando todo esse contexto, né? Então eu falo que é indispensável. Você não consegue fazer nada acontecer se você não tiver uma visão geral da pessoa. E a gente trabalha lá com treinamento individualizado. Exato. Então, por exemplo, se você for na academia, cada aluno tem um treino específico para o objetivo dele. Legal. Cada um tem. E a gente tem turmas lá bem heterogêneas, né? Na mesma turma tem uma pessoa mais velha, alguém mais novo, adolescente. Então, são homem, mulher, com dor no joelho, com dor na coluna, com condromalácia, vários tipos. E o mesmo treino não pode ser igual. Não pode ser igual para a mesma pessoa. Né? E isso se aplica no Pilates também. Então, mesmo o Pilates sendo em grupo, cada um tem a sua aula, tem os seus exercícios específicos. Alguém que está com dor na cervical não tem que fazer a mesma aula de alguém que está com dor na lombar. Legal. E alguém que falar para você que faz um treino individualizado sem fazer uma avaliação física, tá te mentindo. Tá mentindo. Porque como ele vai conhecer... mas não é direcionado. Exatamente, pode ser diferente do que o outro está fazendo. Individualizado é porque faz individualizado, mas direcionado não é. Essa, a questão aí da avaliação física, né, Ju, ela não serve só para alavancar os seus resultados e fazer um treino mais específico para você, mas ela ajuda aí a evitar muito problema. Vamos falar aí de um cardiopata onde você não faz uma avaliação, não sabe nada da vida dele e você passa um treino acima de um limiar ali que ele possa estar treinando, entendeu? Então, assim, é uma coisa que tem que ser levada muito a sério. Exatamente. Né? Muito a sério. Exatamente. Essa semana mesmo a gente teve um caso aí, né, de um empresário que infartou dentro da academia, né? Franca, veio a óbito, infelizmente, né? Uma coisa... Até coisa que a gente não tem controle, sim, né? Sim. Mas quanto mais conhecimento ou informação se tiver a respeito do paciente ou do aluno, né? Mais condição te dá. Você tem, isso eu né? falo muito para os professores quando eles entram para trabalhar ali no equilíbrio. Cara, você tem que ter toda a informação possível sobre a pessoa. Que hora que ela acorda, o que ela faz, o que ela gosta, todas as medidas, fazer a avaliação física, porque você vai diminuindo cada vez mais o risco de errar com essa pessoa. Porque a gente ali não está trabalhando com atividade física pensando só em deixar a pessoa bonita. Sim. Né? A gente está trabalhando com melhora de qualidade de vida ou até mesmo melhora de saúde. Então, é uma questão séria. Exatamente. Né? Que nem sempre tá ligado à estética, né, Gui? Não. Porque a gente fala, às vezes a gente vê um corpo bonito, né? Fala, nossa, né? Porque a pessoa é fitness, é isso. Mas nem sempre isso quer dizer que ela está saudável. Né? A pessoa ela passou por um processo para estar ali. Quando você vê o corpo, né, escultural, bonito, sem dúvida nenhuma, ela passou por todo aquele processo que só ela sabe o que ela teve que enfrentar. Né? Mas isso é uma parte pequena da população, Jô. É uma parte pequena da população. Na maioria das pessoas que estão dentro de academia, não é essa população. Não é essa população, não é o atleta. Exatamente. Né? Então, é isso que você tem que levar em consideração. Às vezes, o professor ele coloca a expectativa dele em cima do aluno. Do que ele quer que o aluno faça, mas nem sempre ele olha para o aluno. Sim. Que é o seu cliente que está ali. Então, essa visão ela tem que ser assim. A visão do aluno. A expectativa dele sobre o treino dele, sobre a vida dele. Você vai conseguir encaixar tudo isso em cima dali se você tiver todas as informações possíveis. Por isso que essa avaliação física e essa visão multidisciplinar em cima da pessoa, ela é muito importante. Porque tanto os profissionais da equilíbrio, os profissionais que estão ali dentro, como você está ali com a gente sabe para onde levar essa pessoa. Né? É uma visão... Confiança. Muitas visões em cima. Exatamente. Você consegue ter ter mais controle, né? Exatamente. Mais controle, mais direção. Sim. Né? E você, tendo essa avaliação, você consegue ter um acompanhamento também do que está acontecendo com essa pessoa, né? Perfeito. Se ela está conseguindo gerar um resultado ou não, se está melhorando ou não. Né? E não tem uma questão que muita gente acha que um resultado é só perder gordura e ganhar massa muscular.
Não. Um resultado, uma avaliação positiva, pode ser uma melhora de postura, você diminuir alguns desvios posturais, algumas compensações. Pode ser você ter uma noite melhor de sono. Pode ser você diminuir um remédio para diabetes, para pressão. Então, isso tudo é um resultado. A gente trabalha ali com muitas famílias, né? Muitas famílias treinam lá inteiras. Um resultado pode ser você conseguir pegar seu neto no colo, brincar com ele, correr com ele por aí. Isso também é um resultado. Com certeza. Também é uma coisa assim que é válido. Porque ninguém vai virar fisiculturista treinando 3 vezes na semana, 1 hora por dia. Né? Ninguém vai virar fisiculturista treinando 3 vezes na semana. Até porque o fisiculturista é um atleta, né? Exatamente. Você pode colocar como atleta de qualquer modalidade esportiva. Sim. Então, para a pessoa ser atleta, ela tem que abdicar e tem que se esforçar de uma maneira acima do que a condição humana, às vezes. Exatamente. Precisa. Então, assim, são horas de treino, horas exatamente. de repouso. E aí o repouso. foco não é a saúde, né? O foco é o resultado. É o resultado, é o desempenho esportivo, exatamente. né? É o e desempenho. muitas vezes ele vai até assim, você diminui sua condição saudável, né? Sim. Para gerar um determinado resultado. Né? Isso eu tenho qualquer atividade de alta performance. Professor no mestrado que ele fala assim, se você está treinando um atleta de alto rendimento e ele nunca lesionou, você está treinando ele errado. Sem dúvida. Você está treinando ele errado, porque ele não chegou no limite que ele tem que chegar. Exatamente. E nós não somos atletas. Não. Os alunos do Equilíbrio não são atletas, então eles não podem lesionar ali na academia. Exatamente. Por isso, a especificidade da intensidade do treino. Sim. Show. Isso é importante. Não posso passar um treino que vai atrapalhar jogar um futebol de final de semana. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Não posso atrapalhar o seu treino, ele não vai trabalhar no outro dia. Exatamente. Mas é isso, eu já... O treino, ele não pode atrapalhar a ocupação da pessoa. Né? Ele tem que, e isso, acho que puxa um gancho para uma coisa que eu vejo muito hoje em dia, que o exercício ele é muito tratado como um castigo. Sim. É um castigo, é uma penalização. Comi demais, tem que ir para academia para queimar essas calorias. Ou bebi demais, tenho que ir para academia. Quando, na verdade, o exercício ele não tem que ser esse castigo. Ele tem que ser uma celebração daquilo que a gente consegue fazer, um autocuidado, um ato de amor com a gente mesmo, um ato de amor próprio. Perfeito. Né? Legal. Não essa questão. E eu penso assim, que a dor, quando você vai para a academia, treina, e no outro dia você tem dificuldades para se locomover, para desenvolver sua atividade ocupacional, isso reforça a questão do castigo. Porque eu tô indo pra academia para sofrer. Tô indo pra academia para sofrer. A gente até brinca disso. Seus alunos estão assistindo, tá? Pra onde que eu olho? Seus alunos estão assistindo. Depois vocês me falam, viu, pessoal? Você sabe da fama dela lá, né? Depois me Mas fala. é quando eu tenho que substituir algum professor. É que hoje a Tamara, ela é a professora substituta, entendeu? Sim, não, e o professor substituto faz o que quer. Essa igual é a desculpa né? dela. É igual o tio, né? O pai não, que se vira. Mas né, os meus alunos regulares é bonitinho. é igualzinho. Entendi. Mas essa questão que a Tamara falou é muito importante, porque a atividade física, seu corpo nasceu para se movimentar. O movimento, ele é do ser humano, né? Exatamente. Então, assim, tem que ser prazeroso e tem que ser uma coisa que você gosta, né? Exato. Tem que ser. Porque, assim, nem sempre a pessoa vai para academia porque ela gosta. Se ela já não está indo, se ela está indo fazer uma coisa que ela não gosta, como que você, como profissional de educação física, ali dentro de uma academia, vai fazer virar menos prazeroso ainda do que já está sendo para a pessoa? Exatamente. E eu vejo muito isso, né? Porque como eu trabalho nessa parte corporal, então eu vejo muito relato de pacientes, às vezes, nesse sentido. Sim. Né? Algumas coisas que foi que você falou aqui que às vezes acontece, assim, que eu recebo paciente externo e tal, né? Que às vezes lesionou dentro da academia por causa de exercício, Perfeito. Às vezes excessivo ou exercício errado, mesmo com o professor ali, mas não tendo essa visão global do aluno. Sim. Né? Então, acho interessante você ter essa visão global do aluno, né? Você entender o que o aluno faz, o dia a dia dele, como que é o trabalho dele, como que ele vive lá fora, porque ele não vive dentro da academia. Sem e ele está ali dúvida. buscando
uma maneira de melhorar a qualidade de vida dele e ela não Exatamente. pode intervir de uma forma negativa Na rotina. lá fora, na Sim, rotina sem dele, né? dúvida. Porque senão ele entra em choque, né? Ah, eu treinei ontem, eu não consegui dormir bem. Hoje eu treinei, não tô conseguindo sentar, não consigo trabalhar. Sim. Então você Isso acaba influenciando reforça. negativamente. E aí, né? pensando do lado agora do dono da academia, né? Você quer que a pessoa se mantenha ali, você quer ter uma retenção Exatamente. de alunos, você quer ter isso. Então, assim, como que você quer ter isso se a pessoa às vezes tem uma experiência ruim ali dentro? Exato. Não é? Exatamente. Então, ela, mesmo que você tenha montado o melhor treino possível para a pessoa, mas isso dentro da sua cabeça, às vezes. Dentro da sua cabeça. E nem sempre vai ser esse treino extremamente técnico, tudo muito... Porque é que volta a falar, né? As pessoas que estão ali não são atletas, né? Exatamente. Volta a falar. Então, assim, para você ter a pessoa ali dentro, tem que ser prazeroso. Ela tem que ter uma experiência toda vez que ela Show. vai ali no equilíbrio, boa. E um treino numa intensidade adequada não quer dizer que ele é ruim tecnicamente. E nem de maneira nenhuma. Você não sair fadigado, extremamente desgastado de um treino, não quer dizer que ele não foi eficaz. Uhum. Né? Às vezes, alguma pessoa com algum desgaste articular não vai poder treinar com as mesmas cargas que uma outra pessoa. Mas isso quer dizer que o treino dela é menos eficaz? Não. É a estratégia que usa para patologias, para determinadas estratégia. condições. E isso para todas as modalidades ali Qualquer dentro, coisa. né? Para Show. todas as modalidades que a gente trabalha, a gente leva isso em consideração. Até porque a maioria dos alunos fazem mais de uma modalidade Legal. ali dentro. Então, a gente leva nesse sentido tudo. Né? Eu dou aula de beach tennis, né? Ali na Equilíbrio. E a minha visão é que nem todos ali querem competir, nem todos querem jogar. A maioria ali está para praticar uma atividade física, Sim. praticar um esporte, porque é gostoso. Exato. É muito gostoso. O esporte é um esporte extremamente inclusivo, onde você joga com o seu filho, você joga com a sua esposa, você joga com o seu pai e você pode competir com um amigo. Legal. A mesma pessoa pode fazer isso tudo. E ela vai gostar e vai curtir de fazer isso tudo. Legal. Né? Então, o beach tennis, ele traz muito isso. E aí, a pessoa que está ali, ela quer aprender a jogar, mas ela também quer se divertir. Né? Então, Sim. ali nas nossas aulas de beach tennis, eu levo muito isso, desde a criança, uma maneira mais lúdica, né? Sim. Eu atendo crianças ali de 6 anos para cima. Aí o adolescente, ele já começa a querer jogar um pouco mais. E tem os adultos que às vezes saiu, trabalhou o dia inteiro, está cansado. E foi ali E para vai ali ter um momento de lazer. Legal. Né? Então, eu preciso ter essa noção ali dentro o tempo todo, né? De Sim. como a gente trata e dá resultado para o nosso aluno. Ao Porque mesmo tempo, tem que dar sim. resultado, tem que dar, mas também tem que... É uma coisa possível, né? De se fazer. Ele vai gostar, ele vai curtir tá ali. Legal. É o que ele precisa. Você falou um negócio muito legal aí, que às vezes eu tenho quadros de pacientes exatamente nesse contexto, né? Eu não gosto de atividade física, né? Não gosto de fazer exercício e tal, então por isso que eu não vou, né? Então eu sempre costumo direcionar assim. Então, o que você gosta de fazer? Sim. Né? Acha um Exatamente. negócio que você gosta. Já que você não gosta de Exatamente. nada, então acha, porque de alguma coisa você gosta. Igual você falou, a gente nasceu para ficar parado. Exato. Né? Isso não faz parte do ser humano. do ser humano em si, né? Sim. Então, alguma coisa, a não ser que tenha uma patologia, né? Aí tudo bem. Mas não- eu te falo mesmo- assim, ó, que não existe uma patologia que não possa praticar alguma atividade isso física. é Alguma verdade, coisa você vai isso é conseguir verdade. praticar. Exatamente. Bem Independente. orientada. Isso, Exatamente. A diferença é a exatamente. orientação. Eu digo sobre assim, às tudo. vezes a pessoa ela não quer, né? Não que ela não tem necessidade. Às vezes ela se coloca nessa Condição questão, de né? não Isso, poder. numa Aham. condição de não posso, porque não sei o quê. Né? Então, eu sempre oriento. Então, comece a fazer algo que você goste e depois você vai entendendo o que é necessário fazer e vai Exatamente. assimilando. Sim. Né? Porque a questão, o ficar parado não é legal. Não é uma né? opção. Exatamente. Não. E você falou um contexto aí, né, da qualidade de vida e tudo. Eu sempre falo para os meus pacientes assim, né? Porque antes a gente sempre tinha uma visão assim. Ah, que idade você tem? Ah, eu tenho 30, eu tenho 40. Nossa, tá novo, né? Não sei o quê. Tem 50. Hoje eu falo assim. O que eu percebo mais nos meus pacientes lá? Você falou do celular, né? Hoje eu vejo uma grande maioria em termos de faixa etária de 30, 40 anos, 45, com mais dores relacionadas Sim. coluna, cervical, musculatura em geral, lesões, do que pessoas acima de 50, 60. Sim. Sim. Eu sempre brinco assim, que quando chega uma pessoa abaixo de 40,
eu pergunto para ela assim, o que você está sentindo? Ah, tô com uma dor aqui, uma dor ali, aqui tá rompido, aqui não sei o que, tem parafuso. Tem... Nossa senhora. É mais ou menos assim. Aí chega uma pessoa acima de 60, ela fala, eu tô com uma dor aqui. Ponto. É pontual, né? Lógico, são pessoas que se cuidam mais, são pessoas que têm uma maior atenção para a saúde. Mas é sociológico também. Sim, né? É uma questão social. Exatamente. Né? Então, assim, eu vejo que essas pessoas com maioridade, hoje elas cuidam mais, né? Aquela visão, hoje elas têm essa visão de maior cuidado. Sim. As pessoas mais novas, às vezes, ainda estão no oba-oba, vou fazer por fazer, eu vou correr atrás de um resultado específico, né? E então eu percebo mais isso. E a atividade ocupacional também mudou. Total, né? né? Uma pessoa de 60 anos, quando ela tinha lá seus 30 anos, ela era mais ativa no seu dia a dia, na parte ocupacional, nos afazeres de casa, ou no próprio trabalho. Exato. Hoje a gente leva uma vida muito sedentária. Né? A maioria das pessoas trabalha sentada o dia inteiro. Vai chegar em casa, já vai sentar, vai deitar, vai assistir seu seriado. E essa parte social, né? Essa revolução que teve aí dos meios de trabalho também influencia. Sim, nessa questão postural. Com certeza. Tanto, a gente vê as adolescentes, a leva de adolescentes que eu venho fazendo avaliação, sei lá, vou chutar um número aqui porque eu não tenho essa estatística, mas uns 90% com desvios posturais por conta de tecnologia. Eu acho que pode até 95 para cima. Com muito problema postural por tecnologia. É o que a gente fala, né? A ansiedade... E agora com esse home office, o nosso corpo, nosso ambiente de trabalho, ele não foi adaptado para o nosso corpo. Exatamente. Para uma maneira adequada, para a gente poder trabalhar de uma maneira sentada, Exatamente. minimizando os riscos. Sim. Né? Aí vem até uma questão de ergonomia. Total. Né? Né? Vem até uma questão assim, de ergonomia, porque onde que casa, que home office que tem uma mesa numa altura certa, com um assento na altura certa, cochoado, posição para pôr os pés, mouse, teclado, tudo que precisa. Né? Poucos lugares tem. Muitos poucos. E a atividade ocupacional é responsável por praticamente 90% dos desvios posturais que a gente tem. Olhei. Porque é a maior parte. Eu falo, não adianta... O que adianta 2 vezes na semana, 2 horas na semana, você fazer um pilates, fazer alguma coisa, se no seu dia a dia, no seu trabalho, em casa, você senta tudo assim na cadeira, né? Exatamente. Não tem o que fazer. Não tem 2 horas no pilates que vai resolver um problema ocupacional. Contra a correnteza, né? Eu falo que você está nadando contra uma correnteza ali, só que ela está te levando. Porque é maior tempo, a maior parte do tempo você está nadando contra, né? Exatamente. Você está seguindo o processo. Mas às vezes a pessoa precisa... não trabalhar na postura errada, mas às vezes a pessoa ou é confortável ou ela precisa estar daquele jeito mesmo, e aí a atividade física ela tem que preparar o corpo da pessoa para aquilo ali, exatamente, para aquilo, tanto para produzir, né, quanto para viver, né? Exatamente, é o que eu coloco exatamente isso, o que você falou, né, que às vezes as pessoas então a gente entende lá como que ela tá, e aí a gente vai depois que faz a tal da avaliação, né, que você entende a pessoa, que geralmente é o que eu coloco, que ou ela, se ela não pode mudar a atividade que ela tem, porque às vezes ela não pode, né? Então ela precisa se condicionar para o corpo dela dar conta daquela atividade. Exatamente. E isso ela pode ser física, ela pode ser emocional, porque é tudo. Então a pessoa ela tem um distúrbio físico, um problema físico ou emocional. Estou com uma dor na coluna. É por causa do meu trabalho. Tá, você pode sair do trabalho? Não posso. Então você precisa se condicionar para aguentar o trabalho. Exatamente. Né? Exatamente. Então, acaba seguindo essa linha, né? Então, só que a pessoa, se ela não colocar isso em consciência, ou não, realmente eu preciso fazer, é uma necessidade, não tem, igual você falou, não tem nada. É questão de prioridade, né? Não tem 2 horas na semana que vai resolver alguma Exatamente. coisa. E hoje eu sempre faço uma pergunta para os meus pacientes nesse sentido, né? É igual a gente estava falando da idade. Então, colocando que a pessoa ela tenha 50 anos de idade lá, tal, tem um trabalho específico, que o trabalho é maçante ou de alguma forma atrapalha a vida dela, mas ela não consegue deixar, só que ela não quer fazer atividade física, ela tem preguiça, acha ela difícil e tal. Então, eu pergunto para ela o seguinte, quanto tempo você acha que você ainda vai viver? Porque você tem 50 hoje. Sim. E hoje a gente tem uma expectativa de vida aí maior. Certo. Né? Então, mesmo que você seja sedentário ali tudo, é menor, mas se a pessoa tem 50 hoje, no mínimo aí ela pode viver 10 anos, até os 60. Poxa, imagina 60 anos, você sentindo uma dor ali... 10 anos sentindo a mesma dor? Entende? Há 10 anos ali sofrendo para quê? Se você poderia mudar isso fazendo uma atividade
né, Vai tirando melhorar. ali um tempinho para fazer. Eu falo, e se for 10 anos? E se você for 20? E se for 30? E se for 40? Você vai Sim. acostumar com uma dor. Exatamente. E você sabe que tem um estudo que mostra que 50% das pessoas que têm alguma dor crônica também têm depressão? Porque a dor Exatamente. leva a um adoecimento Sim. também. Porque, imagina, é extremamente estressante, extremamente desgastante. Se acordar com Exato. dor, sentir dor ali o dia inteiro, tudo que você vai fazer dói. É difícil. Exatamente. É uma coisa que é complicada, né? Eu falo assim, dor no joelho, eu vejo muita gente assim com condromalácia. Gente, vocês não podem acostumar com essa dor, pelo amor de Deus. Isso gera um estresse, né? E às vezes carga hormonal também que tem ali do estresse, aquela coisa de ter dor o tempo todo, mexe com a química cerebral Total, também. e atrapalha tudo, né? Porque se você tá com dor, Te você limita não tá bem. tudo, te Exatamente. limita. Sim. E você não se relaciona bem, você não trabalha legal na sua performance. Então muda todo um contexto. Se Muda. você tem criança, se você é um pai ou uma mãe, você não consegue cuidar dos seus filhos, Aham. né? 100%. Então entra todo um processo ali quando você tá com dor ou quando tá com alguma dificuldade. E essa né? questão da dor, ela atrapalha em muitas coisas, né? Vamos levar ali para o lado de uma pessoa que acorda e trabalha todo dia, né? Sim. Como que ela vai produzir e tá concentrada, sendo que às vezes está com essa dor. Pode ser em Exatamente. qualquer dor que a gente vai falando, coluna, Sim. joelho, quadril, enfim. E muitas vezes a pessoa, às vezes, não tem realmente o tempo. Pode ser que a pessoa realmente não tenha tempo. A gente ouve muito, ela não tem tempo para Sim. ir atividade física. A gente está falando de Franca, onde a maioria das academias fecham em torno de 10 horas da noite, né? E às vezes a pessoa trabalha um pouquinho mais que isso aí, dependendo. E aí, a Equilíbrio, a partir desse ano, eu sempre falo que a gente tem projetos e a gente coloca coisas para frente, né? Legal. A gente começou a trabalhar numa parte um pouco de maior escala, porque a gente consegue atender a pessoa que vai até ali, que tem essa dor, algum desvio postural, ou não, que vai fazer atividade Sim. física, né? Exato. A gente começou a buscar um outro tipo de atendimento. Então, a gente começou a atender empresas, indústrias, na questão de projetos de ergonomia Legal. e de ginástica laboral, tá? Olha que legal. Então, a gente não faz só o projeto e entrega. Não, a gente trabalha e aplica esse projeto, melhora a qualidade do trabalhador ali, onde ele, Show de sem bola. dúvida nenhuma, vai produzir mais. Tá? Porque Muito bom. a pessoa com dor, ela não trabalha direito. A pessoa De com jeito dor, nenhum. ela falta. E assim, é ruim para os dois lados, né? Com certeza. E é ruim até para colegas de trabalho, porque se Exato. alguém faltou, alguém tem que Sim, então ajudar hoje, ali, né? exatamente. Sobrecarrega para um lado. E quantas pessoas a gente conhece hoje? Ah, tô com ciático travado. sim, Tô com ciático atacado, Exato. que é o que a gente mais escuta. Exato. E só quem tem dor no ciático, ou alguma dor de alguma hérnia, sabe a dor que é. Sim. É uma dor que Exato. trava realmente. Sim, literalmente. Literalmente, você perde a capacidade de locomoção. sim. Então, como que a pessoa vai trabalhar? Ela não tem nem condições. Não tem condições físicas, não tem condições psicológicas, porque a dor, ela Exato. mexe também ali no psicológico. Exatamente. Então, esse é um trabalho que a Equilíbrio agora começou a fazer. Já tá, Que legal. já estamos fazendo, não é só um projeto. Show A gente de já bola. atua nessa área, né? Empresas, tanto em Franca e região também, trabalhando com essa área de desenvolvimento do laudo de ergonomia, né? Do projeto de ergonomia, Sim. aplicação dele também a parte de ginástica laboral. Olha que show. Né? Então, a gente Legal. tem Porque faz atuado e total trabalhado diferença, né? nessa parte. Total. É assim, o empresário ele precisa entender, né? Ele precisa ter essa visão que o cuidado do colaborador dele é lucro para a empresa. Sem dúvida Sim. nenhuma. Porque a visão do empresário, na maioria das vezes ali, é ter o retorno financeiro, né? Sim. E ele acha assim, isso tô falando de alguns, né? Não é a maioria, Não é a maioria. Hoje mudou muito. Mudou Hoje, muito, exatamente. Aham. Ainda tem o pequeno ali que às vezes tem a mente mais fechada, que investir no colaborador é gasto, tal. Exato. Tem essa visão ainda. Mas é um investimento que ele te dá um retorno futuramente, Sim, né? diminui o Ele absenteísmo, vem, exatamente. né? Ele vem depois nas contas ali, você vai entender. E outra, você tem um colaborador que ele trabalha mais feliz, Sim. ele entende que tem um apoio da empresa, que literalmente não é só um tapinha nas costas, mas ele tem realmente uma empresa que cuida. preocupa né? com Tá Se ele, olhando preocupa em para ele, cuidar. né? Como pessoa, né? Não só como... Exatamente. Então, assim, acaba sendo uma ferramenta para sua empresa, né? Sim. Aham. Se você vê assim, a questão que eu posso ter uma ferramenta dessa dentro da minha empresa, dando um apoio ali, um suporte, porque tudo isso que você falou, que tem no Equilíbrio, você consegue, de uma forma ou de outra, você consegue levar para uma empresa. Sim, Né? sim. Então você tem uma avaliação, você tem uma visão de profissionais diferenciada, você tem uma gama de profissionais, não vai entrar só na linha de educador físico, você tem fisioterapeuta, você tem
outros profissionais que, querendo ou não, vocês trazem junto. Então, assim, é uma visão totalmente diferenciada para a empresa, né? Perfeito. Para o colaborador ali e um apoio tanto à empresa quanto ao colaborador, né? Tem uma frase que fala isso, né? Quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Exatamente. Vai adoecer. E é uma coisa que eu Vai aprendi adoecer. esses tempos, viu, Tamara? Que eu falo isso com a minha esposa. Que a gente precisa cuidar da saúde para não depender da saúde. Perfeito. Não é depender, que eu digo, da saúde, é depender do sistema. Sim. Né? Porque hoje a gente reclama, porque o sistema de saúde ele é lento, porque o sistema de saúde é isso, eu vou marcar uma consulta, demora, né? Mesmo particular não tem mérito. Então não dependa do sistema. Invista em prevenção. Se cuida. Exatamente. Então se cuida da saúde, busca fazer check-ups. Como outro dia a gente fez aqui com a Fernanda, né, sobre educação financeira, e ela falava, né, na questão da educação financeira que cuidar é melhor que remediar, né? Sim. E a saúde é o mesmo sistema. Você sabe que né? tem Porque um fica dado mais caro que para depois. cada R$1 que é investido em saúde e prevenção, você economiza 2 em tratamento. Olha aí. Você pensa isso ali, pensando em numa parte global. Para Estado. cada R$1 milhão que é investido em saúde e prevenção, o governo economiza 2 milhões em tratamentos. Então, aí a gente Hoje você assim, já vê bastante campanhas nesse sentido de prevenção de doença, obesidade, sedentarismo. Exatamente. Só que você falou um negócio legal aí. Você falou você trouxe um dado muito legal, só que é uma visão que a maioria tem, né? O governo economiza. Por que eu não posso economizar isso? Perfeito. Não é? Exatamente. Porque eu deixo pro governo, eu reclamo do governo. Você reclama. Mas espera aí. Se você trouxer isso para mim, por exemplo, peraí, se eu pagar uma academia, investir na minha saúde, eu vou gastar isso. É muito mais barato que depois eu ter que pagar uma internação, do que eu correr atrás de um médico, de eu ir no meu plano e não conseguir marcar uma consulta, ter que marcar particular. O quanto que eu vou gastar lá na frente por causa disso é muito maior do que eu pagar uma academia mensalmente. João, procura aí o preço de uma caixinha de tramadol. Nossa! Procura aí para mim o preço de uma caixinha de tramadol. Porque eu vou te falar, 2 vezes na semana... Lá na Equilíbrio, para fazer pilates, academia, fica em média R$166 num plano anual ali. R$166 por mês. 200 e pouco, dependendo do plano. Né? Achei um aqui, genérico, R$34,89. Quantas cápsulas? Deixa eu ver. Então, a gente está falando de um tramadol, que é um analgésico extremamente forte. Deixa eu ver se esse aqui tem cápsula aqui. Esse aqui não tem, 10 mg. Opaco. Mas enfim, dipirona, você vai ter uma Mas economia. Na média de 10. É claro que a gente não está falando. De 10 a 20, dependendo. A gente não está falando. Que até menos, né? A gente não está falando que só isso não vai. Você não vai depender da saúde, né? Sim. Pode acontecer alguma coisa. A gente sabe que pode acontecer. Porém, quanto mais você investir em prevenção, melhor vai ser, né? Exato, exatamente. Bom, é isso, né? Cuide para não precisar remediar, né, pessoal? Exatamente. Porque a gente está falando aqui, vocês têm ferramentas, tá? Em Franca tem quem cuida, em Franca tem profissionais bons que você pode procurar. A Equilíbrio está de portas abertas. Vai lá, procura, faz um orçamento, né? Procura ter uma visão geral. Tem as aulas experimentais lá, né? Perfeito. Para conhecer, para entender, né? E vai lá, né? Vai lá, não deixa para depois. É o que eu falo, depois eu vou. Né? Eu falo assim que depois que passou a Covid, né, a pandemia, depois eu vou, parece que agora é muito mais rápido. Né? Tipo assim, eu falo, depois eu vou lá. Quando eu vejo, já passou uma semana, um mês, um ano. Nossa, eu ia lá, mas já passou tudo isso. O tempo tá corrido. É mais ou menos assim, né? Então tá tudo muito rápido. Eu falo assim, a pessoa não precisa ir procurar uma academia e falar, vou mudar de vida agora, vou ser fitness. Exato. E pensar que ela tem que começar indo 5 vezes na semana. Exatamente. 7 vezes na semana. Não, você pode começar indo 2 vezes na semana. Começa a pôr na Começa 2 vezes na semana, você se adapta, principalmente quem não gosta. Quem já tem o hábito de praticar atividade física, consegue se regularizar, se manter ativo esses 7 dias. Mas alguém que não gosta, que tem dificuldade, que tem dor, que não gosta de academia, que tem essa barreira,
com exercício, você pode começar indo 2 vezes na semana. Exatamente. Começa com 2, fixa nesses horários, tenha uma rotina, coloque aquilo como prioridade no seu dia. É aquilo que eu falo, ninguém acorda e fala assim, hoje eu não vou escovar meu dente, não. Hoje eu não vou pentear meu cabelo. Por quê? Porque já é um hábito. Então, a gente precisa fazer do exercício físico nosso hábito também. É inegociável. Não dá para negociar com a preguiça, porque a preguiça sempre ganha. Então, a gente tem que pôr aquilo ali. Exato. 2 vezes na semana, é 2 vezes na semana que eu vou. Essa é a minha meta comigo mesmo. Daqui a pouco vira 3. Daqui a pouco vira 4. O importante é começar, né? É começar. Início, né? Depois vai ajustando. A gente tem planos lá a partir de 1 vez na semana. A gente tinha alguns casos de alunos que faziam faculdade, trabalhava, entrava no serviço 6h30 e saía do serviço, já ia para a faculdade, saía 11 horas. Mas na sexta-feira ele tinha horário. Então ele fazia um dia ali na sexta-feira e fazia sábado e domingo alguma atividade ao ar livre. Olha que legal. Então já começou ali. E acaba você tendo uma consultoria nesse contexto. Né? Exatamente, porque a gente orienta ele nessas atividades. Exatamente. O importante é começar, você ter ali a rotina e não tratar, tipo, hoje eu tenho um imprevisto, vou ter um café com os amigos. Isso não é um imprevisto. O seu horário de treino tem que ser seu horário de treino. Comprometimento. Comprometimento. Né? É questão de prioridade, né? Outro dia eu estava montando um treinamento e a gente tinha um slide, a gente falava do envolvido, né? O envolvimento e o comprometido, né? O comprometimento, né? Que entra nesse contexto, né? Ou você assume um compromisso com você ou você só está envolvido no contexto. Sim. Né? Teoricamente, eu fiz a matrícula, eu estou envolvido. Vou lá de vez em quando, eu estou envolvido, mas não tem um compromisso. Perfeito. Né? Exatamente. Então, vai gerar resultado? Ele pode gerar até um determinado nível, porque você começou, né? Mas se você não continuar ali, não ir trabalhando isso, você não vai passar daquele nível. Mas é o segredo de tudo na nossa vida, né? É a constância. A gente não consegue nada na vida, em nenhuma área, se não tiver constância. A constância é tudo. Se você não conhece a constância, precisa conhecer, porque a constância muda tudo, né? Ela muda. A constância muda tudo. Você não precisa de 7 vezes. Eu prefiro que um aluno comece 2 vezes na semana. Legal. E fique, do que ele começar 5 vezes na semana e ficar um mês só. É verdade. Exatamente. Muito bom. A gente está caminhando para o final, tá? Já faz um tempão que a gente está aqui. Eu ficaria mais. Eu ficaria umas 3, 4 horas aqui. Passou rápido. Né? É um assunto que é gostoso para os dois lados, Exatamente. né? É um assunto muito bom. A informação é saúde, né? E eu acho que a gente precisa, né? Desse tipo de conversa, desse tipo de bate-papo, né? Porque faz parte. Muitas vezes acho que a gente foge disso, né? De um assunto mais aberto nessa questão de saúde, entender realmente, né? Entender, porque a gente gosta de falar assim, não tem profissional, não tem não tem aqui, não tem academia boa, não tem isso, não tem aquilo. E a gente sabe que tem profissionais bons, Sim. né? Sim. E muitas vezes a gente não encontra profissionais dedicados, mas a hora que a gente entende que tem profissionais bons e dedicados, né? Exatamente. E que tá no nosso alcance simplesmente tomar uma decisão de, vou lá conhecer, vou entender, vou buscar nisso, e que é muito mais barato agora do que depois. Sim. Né? Então isso é muito bom, né? Sem dúvida. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem pro pessoal. Né? Como vocês estão em 2, eu quero 2, tá? Uma de time, não. Eu quero que vocês deixem uma mensagem aí pro pessoal que está assistindo, tá? E é isso aí, pra gente caminhar para o encerramento. Depois eu quero que vocês passem redes sociais, o endereço da Equilíbrio, o telefone, como que o pessoal chega até vocês. Legal, legal. A mensagem que eu quero deixar é que a gente está esperando todo mundo lá, tá? Essa é a mensagem que eu quero deixar. Porque a gente acredita que todo mundo precisa de atividade física, todo mundo precisa de saúde, a gente está aí para oferecer isso, né? Exatamente. Para a cidade, para as pessoas, enfim. Muito bom. É mais ou menos isso, não tem... Tá lá para cuidar, né, Gui? Estamos lá para cuidar. O nosso nome fala isso. Levamos o nosso nome. Cuidamos de você. E a gente realmente cuida. A gente realmente cuida, a gente gosta. E todo mundo que está ali, que está envolvido dentro da Equilíbrio, gosta também. Então, a gente estamos ali. E você? Eu já falei tanto. Mas eu queria falar que, às vezes, a gente fica esperando a oportunidade ideal, o momento ideal. Vou começar segunda-feira, vou começar o mês que vem. Não, comece agora. Show. Não deixe para depois. Você teve aquela ideia na quarta-feira? Vai lá, comece na quarta-feira, na quinta. Não espera a segunda, Não né? espera a segunda. Não espera a segunda. Isso que ela está falando é legal.
Quando eu vim para Franca, eu tive meu primeiro aluno de personal. E essa aluna começou a treinar numa sexta-feira, 7 horas da noite. Olha aí. Ela tá treinando comigo faz 7 anos, desde então, nunca parou. Olha que legal. E aí foi justamente isso. Ela falou, se eu esperasse para vir na segunda, eu não ia ter começado. Tá? Ela tá comigo já faz 7 anos que a Cacá treina ali comigo todo dia, né? A gente treina. Então isso é bem interessante. É isso aí. Então não espera, pessoal. É Não agora. espera. Já O momento assistiu é esse agora. podcast, já deu vontade, já liga, já vê onde que é, tal, e já vai lá. Me passa aí o Instagram de vocês, contato, telefone, o endereço também da Equilíbrio. O meu Instagram é o @Tamara Nascimento. O meu Facebook também, Tamara Nascimento. O da Equilíbrio, @Equilibrium Franca, tudo junto. E o endereço, a gente fica ali na rua Cavaleiro Ângelo Presoto, esquina com a Avenida 7 de Setembro, em frente ao edifício Gávea e ao edifício Prime, pertinho ali do teatro. Fácil achar, não tem erro. Chegando lá, você vai ver um murão verde. Exatamente. E o seu, Gui? É isso, meu Instagram, @G_Inácio. Muito bem. E é isso. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, eu quero agradecer a vocês, tá? Muito obrigado. Foi uma honra ter esse momento aqui, tá? Olha, é a primeira vez, viu, pessoal, que a gente tira um momento assim para conversar. Por isso que eu gosto desse podcast, pessoal. Aqui é um momento que eu não teria. É tipo um rap aqui, sabe? A gente fica, a gente conversa, troca ideia, é muito tranquilo. E para mim foi uma honra poder trocar esse bate-papo com vocês. Para mim também. Muito obrigado pelo convite. Agradeço imensamente, tá? Vocês terem aberto um pouco da vida de vocês aqui, tá? A história do Equilíbrio, a história de vocês, tá? Que se confunde com a história do Equilíbrio, né? Acho que não tem como separar. É a mesma né? história. Jeito, exatamente, né? E parabéns pelo Equilíbrio, tá? Que eu posso dizer? Essa organização, né, que vocês criaram e desenvolveram, tá? Ela realmente assim é algo que tem ajudado muita gente, né? Da forma com que vocês fizeram, com que vocês desenvolveram, ela realmente faz a diferença na cidade de Franca, para as pessoas que vão lá, para os alunos que vão lá, não só para os alunos, para as pessoas que passam lá, os pacientes dos outros profissionais, porque se não fosse isso, ali você consegue realmente atender todo mundo. Eu tenho pacientes que vão para Equilíbrio, pacientes da Equilíbrio que vêm para mim e a gente faz aquele processo ali. Então, eu só tenho a agradecer a vocês também por ter me acolhido lá, tá? Foi através do convite da Tamara lá, né? Eu sei que foi intencional, né? Mas eu agradeço imensamente por... Quantos anos já, Jô? Já foi pré-pandemia, Uns 3 anos já? Uns 3 Uns anos. 3 anos. 2019. 4 anos, Jô, tá indo pra agora. Abril, 4 anos. Eu falo que tá passando muito rápido, gente. 4 anos já. Pessoal, bom, vocês viram que a gente começa de novo, vai embora, né? Então, pessoal, brigadão, tá? Valeu, fiquem com Deus, tá? E busquem lá Equilíbrio, a gente vai esperar vocês lá, tá? Não só eles, como eu também, tá? Então apareçam lá, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.